Connection Delight, o podcast da Florida Connect, que conta a história de pessoas incríveis, de profissionais, da nossa comunidade, amigos, colegas e parceiros, como você vai conhecer hoje a convidada que eu tenho aqui. Mas antes, gente, não se esquece, se inscreve no canal do YouTube da Florida Connection, você vai ver lá todos os podcasts, compartilhe, porque toda segunda-feira tem uma história nova, inspiradora, como vai ser a de hoje, vocês vão ver. E hoje, gente, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que a doutora, olha que chique, doutora Izzy Pinho, que eu tenho a honra de dizer que eu considero minha amiga, uma advogada formada aqui nos Estados Unidos, que vai contar a história, se especializou em imigração, mas já trabalhou comigo aí fazendo contrato, brigando com o tenant, né? Ela gosta de umas briguinhas também. Então, seja super bem-vinda, doutora Izzy Pinho. Well, muito obrigada, Rosana. Rosana é realmente minha amiga, eu amo de paixão. E é um prazer estar fazendo parte desse novo projeto, né? Connection Delight, e estar aqui compartilhar um pouco da minha história. Thank you. Para mim é um prazer. E a gente sempre começa esse bate-papo assim, de onde eu vim? Depois você vai falar onde você está e para onde você vai. Mas agora, e a gente vai falar um pouco de imigração, sim, dessas maluquices que estão acontecendo agora. Mas antes, eu quero saber de onde você veio. Que, aliás, eu tive o privilégio de estar lá. Conte-me. Então, eu sou de Fortaleza. E eu vim para os Estados Unidos com 19 anos. E eu sempre brinco agora, porque tá chegando muito perto. E em junho, agora de 2025, faz 19 anos que eu vivi no Brasil e 19 anos de América. Meio a meio. Meio a meio. Aí eu disse que eu tenho que fazer a festa do meio a meio. para poder celebrar essa divisão aí de anos de vida vividos nos dois lugares. Você veio para estudar? Então, a minha irmã tá fazendo aquele programa da Disney, que é aquele college program, e daí ela disse, isso tem que vir, vamos passar um mês, vem me pegar. Aí eu disse, beleza, eu vou. Aí eu vim no final do programa, que era em junho, né, que foi quando eu cheguei. Aí eu passei um mês com ela, tinha outros colegas também de Fortaleza que estavam aqui, e fiquei. Aí no que eu fiquei, ela disse, eu acho que eu quero passar mais um tempo aqui. Naquela época dava pra sair, né, voltar com o visto de turismo, aí ela saiu, voltou com o visto de turismo dela, eu tinha bastante tempo ainda no meu visto de turismo, aí fiquei, aí depois eu peguei e fiz uma extensão também no meu visto de turismo, passei um ano aqui, aí foi aquele momento que eu tinha que decidir, né, o que é que eu ia fazer. Aí eu já tinha gostado muito de Orlando, me adaptei muito fácil à cultura americana, aprendi o inglês bem rápido, eu não falava inglês antes de vir pra cá. Era assim, o básico do básico. Nossa, você fez faculdade aqui e aprendeu inglês e... Uau! Yes, aí nesse um ano aprendi inglês, aí voltei pro Brasil, apliquei meu visto de estudante, aí foi quando eu vim pra cá pra realmente, oficialmente estudar. Que legal! Eu lembro que uma vez você me contou que até em restaurante grego você trabalhou. Que é isso? Trabalhei em várias... Você fez várias coisas antes de ir pra... Eu sempre fui mais do time do restaurante, né? Eu acho que eu sou muito dinâmica e eu gosto de gastar minha energia. E também quando você estuda, você tem que estudar de manhã, né? Na grande maioria das vezes. Então eu fazia o meu currículo ali de manhã e quando era à noite, aí algumas vezes por semana eu tinha essa disponibilidade de trabalhar e sempre me dei muito bem trabalhando em restaurante. Pra mim foi uma grande escola. Minhas duas filhas fizeram faculdade trabalhando em restaurante. Pois é, porque você tem flexibilidade, você ganha dinheiro, né? Assim, pra mim era um ótimo dinheiro na época. Era cash aí, então dinheiro vivo, não é só algo que você vai receber daqui a não sei quantos dias, toda noite eu saía de lá e saía com dinheiro. Dar tip, gente, aprende. Eu sou assim, advogada de dar tip, advocate, né? Dá tip, porque eu sei que elas, né, dependiam de tip. E eu adorava, aprendi muita coisa, aprendi trabalho duro. Eu trabalhava, eu estudava, eu fazia 18 créditos na minha faculdade, que eu não gostava de fazer summer, porque eu gostava de pegar meu summer e ir pro Brasil, né, que era o tempo que eu tinha pra realmente passar com a minha família. E daí eu fazia 18 créditos na faculdade e trabalhava umas 35 horas por semana ainda. Então, assim, Nossa. era... 18 crédito é muito crédito aqui. São muito crédito. Matérias, Nem sei mais hoje em dia. É algo assim. Aí eu fazia essa loucura e trabalhava quase full time, ou full time às vezes, durante a semana. Então, assim, era super corrido, mas funcionava pra mim, dava certo. Eu ia muito bem nas escolas também, nunca tive nenhum problema
no aprendizado, e de quebra ainda era jovem, né? De quebra ainda você ainda tinha Downtown Orlando, você ainda tinha várias outras coisas que você tinha. Eu não sei na sua pra época, gastar mas energia. na época das minhas filhas era assim, segunda era um lugar, eles tinham, era marcado, terça não sei o quê, quarta era Chillers, quinta era o Cowboy, sexta era não sei o quê. Sim, aí tinham várias noites diferentes, né? Então você tinha que ir para as diferentes noites. Mas aí eu trabalhava mais ou menos ali entre quinta e sábado, ou quinta e domingo, às vezes, aí eu fazia todas essas horas de uma vez, entendeu? Aí na semana eu dedicava mais pro estudo. Mas eu amava. E o restaurante pra mim foi muito bom. Você aprende a conversar com qualquer pessoa. Eu acho que esse o inglês aí bem, né? Exato, e você aprende a quebrar o gelo, você tem que se apresentar, você tem que vender de uma certa forma, né? Porque se você quer ganhar mais, você precisa aumentar o ticket da sua mesa. E você aprende a servir as pessoas, eu acho que é algo importante também. A lidar com as pessoas em situações difíceis, porque você tá lidando com a comida. Então, se você erra algo, se a cozinha erra algo, tem ali sempre aquele momento de conflito que você tem que lidar. Então, acredito que todas essas coisas contribuíram super. E no mais o trabalho em time, né? Porque você acaba trabalhando com 50 pessoas numa noite que trabalham num restaurante. Se você trabalha num restaurante grande, e ainda servir uma grande quantidade de pessoas, porque eu trabalhava em restaurante super busy, né? Então, assim, era um atrás do outro. Então, pra mim foi muito bom. O seu, esse pelo menos, deixava bem tarde, né? Porque aqui os restaurantes fecham mais cedo. E lá acho que era uma área mais atrativa de turista mesmo. No final de semana, 2 horas da manhã. E daí mais 1 hora pra clean up, pra você organizar tudo, deixar tudo bonitinho. E às vezes eu ainda no final de semana, tipo num sábado, eu sempre fazia o que a gente chama de double, né? Que você abre o restaurante e fica, não necessariamente até fechar, mas você fica até um certo horário. Mas era bom. Assim. E quando você pegou o visto de estudante, veio para estudar, você já começou para a faculdade ou foi fazer inglês primeiro? Eu apliquei para o inglês porque eu perdi a data de aplicação na faculdade. Aí eu fiquei nesse inglês durante, acredito que 2 semestres, que foi quando eu consegui ingressar na faculdade. E aí você decidiu que queria fazer direito já desde o começo? Eu já tinha feito 1 ano e meio de direito no Brasil. Eu sempre soube que eu queria ser advogada. Então, assim, pra mim não tinha nenhuma outra opção ou profissão que eu iria fazer pra minha carreira. Era isso que eu queria. A gente não começa, não é que você entra na faculdade de direito. Você teve que fazer uma outra faculdade para depois. Eu esqueci o que eu fiz no Brasil, o ano e meio que eu fiz no Brasil. Eu nunca fui atrás de validar ou de pegar esses créditos. Eu realmente queria começar a minha faculdade do zero. Aí eu comecei do zero, eu me formei em economia com especialização, né, minor em business, e daí segui para o Juris Doctor. Aqui a faculdade de direito por completo se chama Juris Doctor e são 3 anos bastante intensos após um bacharelado, exato. Então, 7 anos de escola aqui. 7 anos aqui em Orlando mesmo que você estudou? Não, eu estudei em Orlando para o meu bacharelado. Eu me formei pela Rollins College. E quando eu fui... uma das melhores aqui, né? Thank you. Muito boa, e né? quando eu fui pra faculdade de Direito, eu fiz meu primeiro ano na St. John's em New York, que eu queria porque queria morar em Nova York, queria porque queria ter essa experiência. Aí eu fui. Aí fui pra Nova York, amei, foi uma ótima experiência, fiz grandes amizades. Eu acho que criou, assim, uma pegada competitiva, sabe? Que não existe na Flórida, porque é uma outra atmosfera em Nova York. As pessoas estão lá e você tem o que a gente chama de hustle mesmo, né? Porque o mundo lá é bem mais competitivo. E tem gente do mundo todo também? Tem ou do mundo mais todo. Americano? Não, é mais americano do que na Flórida, mas também tem gente de todo mundo, porque tem mestrados que atraem essas pessoas de todo mundo. Mas eles são muito competitivos, assim, eles são aqueles que, vou estudar até não sei que horas, porque eu tenho que... Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que passar pra isso, pra aquilo. Então, acho que pra mim foi muito bom, porque aqui na Flórida a cultura ela é um pouco mais tranquila. E com isso, eu passei 1 ano, voltei, transferi pra Stetson, que é em St. Petersburg, não é em Orlando. E fui pra lá e terminei meus 2 anos lá. E ambas as minhas faculdades eu me graduei muito bem. Assim, eu graduei top of my class. Sempre, para mim, eu amava estudar, amava ser parte dessas universidades, dessas instituições. Eu era muito grata por todas essas oportunidades. E eu tentei fazer the best of it, o melhor das situações no qual eu me encontrava. E eu acredito que eu fiz, entendeu? E com toda essa experiência que eu adquiri durante esses anos, quando eu me formei, eu tirei 1 ano off
né? Eu decidi que sabático. Eu tinha algumas ofertas de emprego, mas não era realmente o que eu estava buscando. Eu não sabia, eu acho, exatamente o que é que eu queria. E daí eu sabia que eu ia me casar, eu tava noiva. E eu queria me casar no Brasil. Aí planejei meu casamento lá em Jericoacoara. Olha, que delícia! Foi maravilhoso. Aí eu tive a oportunidade de me casar na minha terra. Com gringo. Com gringo. Conta aí, pessoal, com gringo. Meu marido é americano. Então eu tive a oportunidade... Ele ama o Brasil? Ele ama o Brasil. Aí eu tive a oportunidade de casar no Ceará. Foi lindo. Com todas as pessoas que eu amo. Foram muitas pessoas daqui pra lá. E quando eu voltei, aí todo mundo, Thaís, agora tu já se formou, tu já se casou. E agora? E agora? Tu tem que começar a prestar serviço pra nossa comunidade. Aí comecei resolvendo os problemas dos amigos. Você mora aqui há muitos anos. As pessoas confiam em você, então você acaba meio que, isso, resolve isso pra mim. Não necessariamente imigração, qualquer coisa. Nesse momento era mais genérico, né? E se tu é inteligente o suficiente, tu consegue resolver isso aqui pra mim, resolve. Eu disse, beleza, eu vou resolver isso aqui. Aí foi assim, até que, sei lá, 30 dias depois, a minha amiga, ela disse, eu tô com uma sala aqui aberta no meu office, vem pra cá, tu não precisa pagar aluguel, eu vou te apresentando os clientes, tu vai se conectando com a comunidade, eu acredito que vai dar... Você nunca trabalhou pra ninguém, então? Não. Você já começou abrindo seu negócio? Easy, jura? Uau, aí foi quando eu te conheci, Rosana. Eu lembro. Exato. Eu te conheci num evento de network e achei você assim, uma postura falante. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer essa menina. Ela sabe. E a gente sente segurança nas coisas que ela fala, né? Que ela fala com uma determinação muito grande. Então, você já abriu a aí já abri. Só que o que foi que eu fiz? Eu tinha um career counselor, né? Que aqui é bem comum nas faculdades você ter um conselheiro profissional, de carreira, né? De carreira. E daí eu tinha mandado um e-mail pra ele. Eu disse, olha, é o seguinte... todas essas ofertas de emprego que eu tenho, nenhuma é realmente o que eu estou buscando. Não tem nenhuma... firma em Orlando que eu gostaria de realmente trabalhar. Assim, e você já estava casada aqui, né? Não tinha já estava casada aqui, eu não ia. Para outro lugar. Exato, eu já tinha morado em Orlando muito tempo da minha vida, né? Então, assim, eu gosto de Orlando, né? Eu gosto de morar aqui. Aí eu disse, eu quero abrir meu próprio escritório, o que é que tu acha? Aí ele disse, Izzy, não recomendaria isso para muitas pessoas, mas para você... então ele teve o aval dele. Teve o aval. Aí ele disse, pra você eu acho que vai dar certo. Olha. Aí eu disse, beleza, então, se tu tá dizendo que vai. Então vai lá. E deu, né? E deu. E nesse meio tempo, você já teve 2 filhos. Já. Eu lembro que eu fui almoçar com vocês e falou, não, minha filha tinha acabado de ter neném, eu acho. Alguma coisa assim. Ela falou, não. Passou uma semana, você tava grávida. Eu lembro disso muito bem. Aí eu tenho 2 babies no meio dessa, né? E baby ainda, Baby. É porque eu tenho muita energia, Rosana, e dá certo, entendeu? Assim, eu não sou muito do time que precisa dormir demais. Então eles estão com 1 ano e meio, menorzinho. Nem 1 ano e meio, vai fazer 1 ano e 4 meses agora no final do mês. E eu tenho uma bebê que fez 4 anos há 2 semanas atrás. É bebê. bebê. Eu que sou vó dessa idade, eu sei que dá trabalho e muito. Conta pra mim, assim, o maior desafio como advogada, e você serve principalmente a comunidade brasileira? Você Sim. tem também clientes americanos, hispanos? Tenho alguns, mas o nosso foco sempre foi o brasileiro. A gente tem um back office que fala todo português, então, assim, todo mundo fala português, fala inglês, mas acaba que você meio que foca no seu marketing em português, aí você contrata todo mundo que pode lhe ajudar em português, você acaba meio que nichando para aquela área. Mas tenho clientes que são hispanos, tenho clientes que são americanos, tenho clientes que são gregos, turcos, por causa de todos esses anos de trabalho. Então, assim, tenho alguns clientes turcos, alguns clientes gregos e outras nacionalidades ali envolvidas nessa área, até mesmo árabe, por causa dessas conexões. Mas o nosso maior público é realmente o brasileiro. Porque você hoje, eu sei que o seu forte é a imigração, né? Você até tá fazendo um processo aqui para mim, mas o primeiro trabalho que eu te contratei foi para brigar com um inquilino. Então, o que você tá fazendo? Fazendo tudo? Eu faço muito empresarial. Uhum. E o empresarial, ele meio que envolve... Eu dei seu telefone esses dias para alguém. Falei assim, eu precisava de alguém que fizesse um contrato. Falei, easy. Porque realmente o pessoal que mais trabalha com imigração não
não se mete nisso, né? Mas imigrar, assim, o que é que eu posso dizer? Eu sempre achava que ia ser uma advogada empresarial. Aí a imigração, ela meio que vai acontecendo, entrando na sua vida. Até porque a gente está vivendo um momento também muito especial agora, né? Primeiro, antes da eleição, eu acho que o fluxo de brasileiros foi crescendo, crescendo, então um monte de imigrante. E agora, hein? Vamos fazer um parênteses, pessoal, para a gente falar um pouquinho do que está rolando agora com a atual presidência. Assim, eu acho O que você tem para dizer aí para esse público? Pode até falar olhando para aquela câmera lá. Eu acho que se você, está pensando em vir para os Estados Unidos, você ainda não veio, você está no Brasil e disse, não, eu quero ir a qualquer custo. Tome cuidado. Se você vier, é primordial que você mantenha o seu status. Não, porque fulano ficou sem status, cicrano veio pelo cai-cai. Não se baseia nas outras pessoas, pensa em você e como você pode se manter legal aqui nos Estados Unidos. Rosana sabe bem que não é você simplesmente chegou e você vai conseguir seu green card. São pouquíssimas pessoas, né, Rosana, que a gente conhece, que tem uma facilidade tão grande em obter a sua residência permanente nos Estados Unidos. Muitas delas passam por processos que demoram bastante tempo. Então, é importante que até você conseguir algo permanente, sua residência permanente ou um visto que lhe dê mais tempo nos Estados Unidos legal, que você mantenha o seu status enquanto você está aqui. Se você está ainda no Brasil ou em qualquer outro país, que você venha com estratégia, né? Então eu vou já vir com um visto de estudante, por exemplo, o que eu fiz, ou eu vou vir com um visto de trabalho temporário, por exemplo, um visto O, um visto H, ou alguma coisa do tipo, enquanto eu estou buscando as minhas outras soluções. Se você já está aqui e por um acaso você está sem status ou está indocumentado nos Estados Unidos, é importante que você observe as leis locais. E eu digo isso em qual sentido? Estou na Flórida, não tenho carteira e vou continuar dirigindo sem carteira. É um risco alto que você está pagando para que você possa ter essa liberdade de dirigir. Por quê? Porque hoje, se você vai parado e você não tem uma carteira, você pode ser indicado para o ICE, você pode ser preso, você pode vir a ser deportado. Por exemplo, o nosso governador, o DeSantis, ele fez um acordo entre a polícia local e o ICE para que eles possam tomar ações imigratórias, o que eles não podiam antes. E vai aumentar também, provavelmente, a fiscalização, né? Ou até mesmo o targeting, né? Você parece hispano, você não parece americano. E lhe parar e pedir seus documentos. E se você não está regularizado, isso pode ser um grande problema para você. Deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo, de um caso que aconteceu esse final de semana. Um amigo, ele é casado, pegou o green card os primeiros 2 anos, pediu a renovação, mas não chegou o definitivo, ele está com aquela carta só de que está esperando vir o definitivo. Certo. Ele pode ir para o Brasil? A renovação do green card? É. Na renovação do green card dele, provavelmente no I-797, que é o Notice of Action que ele recebeu, vai estar dando uma extensão do próprio green card. Então, ele viaja com um green card vencido. E mais a carta. Mais a carta. E não tem problema? Normalmente não. Não, né? O que a gente tem visto problemas na entrada de imigrantes que têm green card são aqueles que realmente não moram aqui. O que tem vários. Tem vários. Que tem green card, mas que ficam naquele bate e volta. Vem, passa 10 dias aqui a cada 6 meses. E vão falar assim, escuta, você quer o green card ou não quer? Exato. Né? Green card é pra... Então, acredito que nessa situação, a gente também tem escutado relatos deles dando tipo um documento dizendo que você abandonou o seu green card para você assinar né, esse documento. Não assine nada sem consultar seu advogado. É fato. Em geral, assim, né, estamos passando por um momento, eu sinto, né, de aflição, né, dos imigrantes de um modo geral. Então, tenta ser o mais correto possível, né? Não vai se arriscar, fazer loucura no trânsito, né, se meter em briga, ficar, nada disso. Né, piano. E assim, tá um momento diferente, porque a gente estava aqui quando teve o Trump da última vez. Uhum. E não é o mesmo sentimento de hoje. Não.
ele hoje ele tem mais experiência, dá pra sentir do que ele tinha na última vez que ele foi presidente. Ele tem mais decisão, tá mais decidido, né? O que eu tenho dito é assim, ele teve 4 anos pra ter experiência, ele teve 4 anos pra pensar no que é que ele queria, que foi durante a presidência Biden, e agora ele tem 4 anos pra executar o plano dele. Então, ele tá deixando aí um legado, e qual vai ser esse legado, a gente realmente vai ter que entender, mas as deportações aumentaram consideravelmente, as mudanças de leis, para que essas sejam mais conservadoras, a mudança de mentalidade da sociedade tem acontecido. Flórida está com leis mais duras para imigrantes, outros estados estão também com leis mais duras, e até os estados que a gente chama de santuários, eles vão ter que tomar medidas mais duras e conservadoras, porque senão eles vão entrar com problema com o governo federal. Uhum. Né, em questão de verba, em questão de estarem violando orientações do governo federal para proteger esses imigrantes. Então, eu acredito que até mesmo os estados que são considerados santuários vai ter uma certa mudança para a direita, né? Para a mentalidade conservadora. Você acha que a gente fala muito que a mão de obra, né, de imigrantes documentados e indocumentados é extremamente necessária. Sim. Né? A gente sabe que tem muitos trabalhadores. A gente sabe que é necessário. A gente sabe que é necessário. Sim. Você acha que eles têm noção de que se eles não... Assim, o fato de não criar uma política de oportunidade de se regularizar vai acabar prejudicando muitas indústrias? Aí é onde eu não sei qual é o propósito de todos. Eu acredito, não, só para finalizar meu pensamento, eu não sei qual é o propósito dessa mass deportation, né? Dessa deportação em massa, se por trás ele não tem algum plano de, pelo menos, legalização temporária ou alguma coisa dessas pessoas que ficam, né? Eu acredito que se ele for inteligente no que ele faz, ele faz o caos, uma limpa, né? Como ele diz, vou limpar, the worst first, o pior primeiro, ou vou deportar o máximo de pessoas possíveis. Mas deportar pessoas é muito, muito, muito oneroso. Eu acredito que é cerca de pelo menos $10 mil por pessoa. Nossa, tudo isso? Para você conseguir deportar um indivíduo. Por quê? Porque às vezes tem que ter um processo jurídico, você tem que alojar essas pessoas em algum lugar e você ainda tem que mandar essas pessoas para algum outro lugar. Para isso você vai precisar de policiais no voo, você vai precisar de voo, você vai precisar de dar comida, de dar água, de dar um teto para essas pessoas ficarem. Então, assim, é muito caro. E ainda tem todo o processo operacional, né? Porque você tem que ter uma pessoa que tá colocando a ficha dessa pessoa em algum lugar, que tá mandando todos os documentos, todas as assinaturas. Então, é um processo que não é só pegar e jogar no avião, é muito mais que isso. É muito mais do que isso. É verdade. Então, a gente não para pensar, né? São muitos bilhões de dólares para ele conseguir deportar 11 milhões, 12 milhões, 20 milhões de pessoas, entendeu? Agora, que na era do Biden teve muita entrada pela fronteira e que tava, de uma certa forma, muito tudo aberto, né? Também não é legal, né? Também não é legal. E eu acho que o fato de estar muito aberto, eles bateram muito nessa tecla, tá tudo muito aberto, para criar esse movimento mais conservador e anti-imigrante. Mas eu acredito que se ele vai fazer essa política toda de deportação, eu, né, como assim, uma pessoa que quer que tenha possibilidades imigratórias para que os imigrantes consigam se legalizar, principalmente aqueles que estão aqui há muito tempo e que pagam suas taxas e que trabalham, que são pessoas honestas, que não têm nada criminal, né? E são tantas as categorias do que a gente poderia fazer para legalizar essas pessoas, que eu espero que ele consiga ter algo para que ao menos consiga, se não vai ser um green card de imediato, quais são os steps, né? Quais são as etapas que essa pessoa poderia estar seguindo para que ela possa se legalizar. Né? Eu poderia ter 5 anos de um cartão do imigrante de alguma maneira que eu possa trabalhar e que eu possa mostrar que eu sou uma pessoa digna e que eu não posso ter qualquer recorde criminal para que eu possa então obter uma residência permanente condicional.
em 10 Vocês, anos. advogados, vocês devem ter, sei lá, os grupos de advogados e né, um network de vocês. De um modo geral, o sentimento É complexo, assim, porque todo dia é uma coisa diferente. Então, nos grupos a gente coloca, fica todo mundo, assim, acho que a gente já sabia que com a presidência Trump, da maneira como ela estava sendo, como as eleições estavam sendo anunciadas, a gente já sabia que ia muito forte na imigração, mas tá sendo muito rápido. Desde o dia que ele tomou posse até hoje, são muitas ações que ele tem feito. Isso meio que deixa a gente mais, assim, observando o que é que tá acontecendo para que a gente possa pensar realmente no que vão ser as decisões que realmente vão ser tomadas, ou que vão dar certo, ou o que é que a Suprema Corte vai bloquear, o que é que a Suprema Corte não vai bloquear. Então, são os próximos passos. Por exemplo, uma das primeiras coisas que ele fez foi dizer, não, se você vai ter filho, nem todo mundo que vai ter filho nos Estados Unidos vai ser um cidadão americano. E tá bloqueado pela Corte Federal. Porém, isso vai ser revisado pela Suprema Corte. E na última eleição do Trump, ele conseguiu flip seats, né? Ou seja, ele conseguiu colocar juízes do lado dele na Suprema Corte. Então, será que eles vão realmente argumentar a Constituição por argumentar a Constituição, ou vai ter uma certa politicagem por trás dessas decisões? A gente vai ter que ver. O seu movimento aumentou ou diminuiu? Eu acho que muitas pessoas com muitas perguntas, mas assim, em questão de clientes, tá normal. Normal. Agora, eu também não faço deportação. Acredito que para aqueles advogados de imigração que fazem deportação, se as deportações aumentaram, se as prisões aumentaram, deve ter aumentado a procura também. Mas eu tô falando em termos de pessoas do Brasil procurando o processo para imigrar. Normal, pra mim, normal. Mas o brasileiro que quer vir pra cá, ele é de direita. Então, o Trump entrando no poder, o que eu senti que aumentou, não foi nem no meu lado imigratório, o que eu senti que aumentou foi a rapidez em fazer negócios esse ano. As pessoas estão muito focadas em fazer negócios. Então, como eu faço muito empresarial, eu faço muitos contratos, faço muitas negociações, disputas empresariais, e o que eu vejo as pessoas estão com fogo de fazer negócio. Começou um ano e foi assim, uau, a gente já fez tantos contratos, a gente já fez tantas coisas, e me parece que a economia deu uma aquecida, porque ano de eleição, mais pro final do ano, as pessoas ficam ali muito esperando ver o que é que vai acontecer para saber onde é que elas vão colocar o dinheiro delas, né? E também uma coisa que eu também tenho sentido que tem aquecido é o mercado imobiliário, porque o Trump é do mercado imobiliário, e as pessoas acreditam que ele vai tomar medidas tanto na questão de imposto de renda, quanto de benefícios para investimentos imobiliários. I hope so. Yes, eu tenho visto, pelo menos para mim, de revisão de contratos de investimento, redição de contratos para empresas que estão recebendo investimento estrangeiro, tem sim acontecido. E a gente tem visto bastante, assim, e é engraçado que o movimento nosso aumentou muito para imóveis de moradia definitiva, realmente. Casas mais caras, de alto luxo. É um momento de se redescobrir, tentar entender de novo o que está acontecendo no mercado, mas tá mais aquecido esse começo de ano do que ano passado. Eu tenho sentido, e eu não sou do mundo imobiliário, né? Mas como eu tenho vários clientes que participam, fazem investimentos no mundo imobiliário, eu realmente notei essa diferença no meu lado empresarial da firma, porque teve uma procura mais alta desde o começo do ano, vamos dizer, desde o final do ano. Ali depois da eleição, antes mesmo do Trump tomar posse, já deu uma aquecida nos negócios aqui nos Estados Unidos. Eu converso com muitos empreendedores aqui, e ano passado parece ter sido um ano difícil para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, obviamente que tem uma parcela da população que até melhorou, né, o negócio. Mas no todo, muitas pessoas me dizem que foi um ano difícil. Eu acho que ficou o pessoal meio no compasso de espera. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver o que vai... Mesmo depois da eleição, ainda antes do Trump assumir, eu acho que também ficou muito... pessoal esperando tomar uma decisão para ver, será que os juros sobem? Será que os juros descem? Será que vai acontecer? Né?
Uma coisa que eu vi, tomara que seja, que para a gente aqui na Flórida Na verdade, eu acho que os Estados Unidos inteiro sofrem muito com o preço dos seguros de Sim. imóveis. E eu vi que aqui subiu absurdamente o nível de exigência, né, para você renovar um seguro. Eles querem que você troque o painel elétrico, que isso, que aquilo, telhado, Isso há um blá 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 de que o governador vai regulamentar essa questão. Eu acho que eles já tomam ações e que o plano é diminuir o seguro cerca de 10%. Já ajuda, né? Já ajuda. Já ajuda, porque subiu demais. Subiu demais. Até o de carro também subiu. Tudo. Não, tudo de modo geral. Mas eu acho que o de carro também subiu pelo influxo de pessoas aqui, né? Que nos últimos anos teve muitas pessoas que se mudaram pra fora. Aumenta tudo, né? Aumenta tudo. Até a questão não só de roubo de carro, mas também de acidente, de tudo, né? Tudo aumenta. Mais carro no meio da rua. Quando você tem uma população maior, né? Você falou várias vezes que você gosta muito de Orlando. Por que você gosta de Orlando? Eu cresci aqui. Então, assim, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Achei uma comunidade de amigos bem forte. Tive meus filhos aqui. Conheci meu marido aqui. Então, assim, eu acho que eu já criei muita história. Enraizada. Então, se você... Assim, a gente tá batendo um papo, a gente viu de onde você veio, entendeu sua história, como é que você acabou aparecendo por aqui, o que você fez de profissão, seu escritório que está crescendo, a gente vê as suas ações, hoje você está bem envolvida na comunidade, cada vez mais. Agora, quais são os seus planos para o futuro? Você não se vê no Brasil mais, então? Não. Brasil só quando você me levar pra gente ir pros eventos. Eu amo o Brasil também, não tem como não amar Fortaleza. Tu foi, assim, na praia, uma delícia, né? Com todas as mordomias que o Ceará nos oferece. Então, eu sou realmente cearense e very proud of it, né? Com muito orgulho. Mas eu me formei aqui, meus filhos estão aqui, família aqui. Então, assim... Mas a sua família tá todo mundo no Brasil, né? A sua família. E hoje em dia toda a minha família está no Brasil. Minha irmã morava aqui, ela não mora mais, mas os planos dela é voltar esse ano. Então, pelo menos eu fico com alguma família aqui perto. Mas ela não vem pra Orlando. Se ela vier, ela vai pra Miami. Mas eu acho que o meu próximo passo eu passei esses últimos 4 anos também, tanto crescendo no escritório, aprendendo a ser empreendedora, advogada, mãe... Só que eu acho que hoje eu tô numa fase mais madura. E eu acho que agora eu consigo juntar todas essas habilidades e crescer ainda mais o escritório. É isso que você quer? É isso que eu quero. E vai continuar nessas duas frentes? Nessas duas frentes. Se eu conseguir adicionar outras frentes, juntando a mão com outros advogados, eu também estou aberta. E eu tenho outras pessoas que trabalham comigo, obviamente, né? Que eu não consigo executar tudo sozinha. A gente é um time de cerca de 20 pessoas e o meu plano é crescer ainda mais, assim, eu acho que a gente ainda tá... Quantas pessoas? Mais ou menos 20. Uau! Então, assim, eu quero poder dominar um número maior de clientes, um número maior de colaboradores e crescer cada vez mais. Sabe o que eu queria te pedir? Porque a gente tem, nos nossos grupos de trabalho, você conhece um advogado que faz não sei o que lá, né? Explica exatamente, fora a parte de imigração, que eu sei que também você, por exemplo, tem advogado que não faz o EB3, você faz. Faço. Então, é bom você saber isso, né? Porque alguns fazem, outros não fazem. Assim, pro meu lado de imigração eu não faço, deportação. Asilo quase nada também, porque... não é muito o meu cliente, então aqueles que realmente têm uma história real para contar não chegam muito para mim. O que eu realmente faço de imigração são vistos baseados em empregos, vistos de trabalho temporário, então é mais voltado para esse lado empresarial do que qualquer outra coisa. A gente também faz família, casamento, cidadania, esse tipo de coisa, mas o nosso maior forte, o maior número de clientes que a gente tem vai ser EB1, EB2, EB3, vistos OS, Hs, esses tipos de visto. Já no lado empresarial... Desculpa interromper. H1B vai voltar? Porque teve uma época... Existe. Não, eu sei que ele existe. Quando eu mudei pra cá, era a febre. Era a primeira... Era o L. O L. Na tua época era o L, com certeza. O L. E depois o H1B. Um monte de gente fazia. Aí tinha sorteio, tinha não sei o quê, o número X. E tem sorteio. Mas ninguém parou de falar nisso. Hoje não é uma saída? É uma grande saída. Né? É uma grande saída. É uma grande saída, é um ótimo visto.
E também o Elon Musk é um H1B. Então ele tá aí no ouvido do presidente. É mesmo? Ele é um H1B? Ele é um H1B. Quer dizer, não é mais, né? Mas não, mas ele foi. Veio Foi a maneira mesmo. como ele chegou nos Estados Unidos. E a esposa do Trump veio como? Você sabe? Sei não. Essa eu não sei, eu tenho que pesquisar. Mas ele é um H1B e talvez ele é um propagador do H1B. Diz que o visto H1B é um visto muito bom, isso aqui. Se ele conseguir aumentar as cotas do visto H... São quantas? Não sei também de cabeça, mas se consegue aumentar as cotas, fica um visto até mais atrativo, né? Porque você pensa no visto H e você pensa nessas grandes empresas. Mas não precisa ser uma grande empresa para fazer o visto H. Não precisa ser uma grande empresa para fazer um visto EB3. Nós somos small business, e quantos EB3 tu tem, quantos EB3 eu tenho, né? E que a gente faz continuamente. Então, você não precisa ser uma grande empresa para proporcionar um visto de trabalho para um outro imigrante. Você nem precisa estar legalizado para você. Isso é legal, gente. Fica de olho nisso. Para você oferecer um visto de trabalho. Porque não é você como o assinante, o dono da empresa. É a sua empresa. É a empresa americana que tem essa capacidade. Quantos imigrantes indocumentados hoje a gente tem, principalmente, vamos dizer, ali naquela área de Boston, que são grandes empresários? Uhum. Você ser indocumentado não significa que você não tem uma capacidade empresarial, profissional, executiva. Significa que você ainda não resolveu aquele problema ali. Aquele problema ali da sua vida. Mas eu lido com isso. Eu sei que não, uma coisa não impede a outra. Uma coisa não impede a outra. Principalmente esse mundo de construção, uma coisa não impede a outra. Uhum. Então, assim, o que é que eu faço? Eu faço tanto esse lado imigratório quanto eu faço o lado empresarial. Muito também. Sempre fiz, como a Rosane disse, primeira vez que a gente teve qualquer relação profissional foi empresarial, né? E não imigratória. E também a gente faz... Mas quando você fala empresarial, dá exemplo. É isso que a gente faz. Redição de contratos, revisão contratual, negociações, disputas empresariais, ou seja, até mesmo certos litígios a gente também faz. E também faço a parte de estruturação patrimonial hoje em dia. Eu nem sei se tu sabia que eu faço. Então, a gente faz toda essa parte de testamento, trust, estruturação. Você faz isso? Nossa, o Renan me perguntou essa semana. Falei, acho que eu dei o seu telefone, mas não sabia se você fazia. Eu falei, tem Thaís e eu sei que a Paula faz. A Paula faz. Então a gente faz estruturação patrimonial. Tem muitos... Outra coisa que é importante falar aqui é que a gente lida com normalmente 3 tipos de clientes. A gente lida com um cliente que ele ainda não tem qualquer processo migratório, mas tem investimentos nos Estados Unidos. A gente lida com um cliente que está em processo e a gente lida com um cliente que ou não tem documento, né, ou já tem um green card. E nessas 3 fases, são estruturações patrimoniais relativamente diferentes, porque se você tem investimentos aqui e você vem a falecer de alguma maneira, se você não tem uma estruturação patrimonial, você só tem uma isenção sobre aqueles bens que você tem aqui de 40 mil, o resto você tem que pagar imposto sobre. E se você tem green card, aí a gente já tá falando de 14 milhões, acredito, hoje em dia. Então, de isenção. Então, assim, são fases da vida diferentes que merecem estruturações diferentes. E, por exemplo, se você tá morando aqui, mas você tá em processo e ainda não tem green card, você ainda não pode dizer que é o seu homestead, então você ainda não tem proteção de homestead na Flórida. Então, tem um caso, eu vou te dar um exemplo para ver se você faz. O proprietário faleceu, hoje ele tem herdeiros aqui nos Estados Unidos, o filho, o neto, mas vai ter que passar pelo probation, né? Se ele não tem uma trust, ele tem que passar pelo probate. Ou eu não sei se ele tem uma estrutura de empresa. Não tem. Então, a gente não faz... Vai te ligar. Pode me ligar, provavelmente vou indicar a Paula. A gente não faz o probate, que é o que a Paula é muito boa também. Mas a gente faz essa estruturação. Antes, né? Antes, para você não ter que passar por um probate. Uhum. Então, existem pessoas em diferentes momentos da vida que precisam de diferentes diretrizes. O que é importante também se você mora aqui, por exemplo, mas eu não tenho bens, para que eu vou precisar de um testamento? Bom, a gente não faz só o testamento, a gente faz o testamento e faz as outras diretrizes. Se você ficar incapacitado, quem é que tem o seu power of attorney? Quem é que vai ter direito a ter os seus laudos médicos, né? Que é aquele que tem todas as leis do HIPAA. Entre outros documentos que a gente tem, que você consegue se proteger de uma certa maneira. Graças a Deus.
Mas aí você consegue se proteger de uma certa maneira e você fica mais tranquilo que não. Se alguma coisa, se eu falhar de alguma maneira, minha família tem acesso às minhas coisas. E os nossos investidores estrangeiros você também faz? Aí os investidores estrangeiros é o que eu sempre mais fiz. Desde o começo, a gente sempre fazia toda uma estruturação empresarial, ter certeza que as casas, né, que na época, quando eu comecei, eu fazia muito, que meus clientes compravam casas de investimento, muitas delas vacation homes, e a gente tinha que passar elas para uma empresa, ter uma divisão de cotas ali, ter mais de uma pessoa para ter que evitar o FIRPTA, e também já ter ali diretrizes de passagem de cotas em caso de falecimento, esse tipo de coisa. Também? Ai, que maravilha, gente. Bom saber. Mas a gente sempre fez isso. Sempre fez essa parte. Nunca vai. Precisava desse podcast. Precisava desse podcast. Tudo que você faz. Então, né? assim, a minha firma, a gente faz diferentes serviços. De novo, não sou só eu, então tem outras pessoas, outros conhecimentos, pessoas capazes que trabalham comigo, que nem. Sempre que eu venho aqui, eu fico maravilhada com o escritório da Rosana. É lindo, é super decorado, as pessoas são maravilhosas. Então, assim, tentando seguir o exemplo. E a gente consegue abarcar aí diferentes coisas. E eu acho que é muito da minha personalidade. Eu não acho que eu nasci só para fazer uma coisa. Eu gosto de ter diferentes conhecimentos e sempre buscando mais. E buscando novas parcerias também com outros profissionais que conseguem ajudar a gente. Isso é muito legal, porque eles têm um grupo de advogados que eu conheço todos, e todos os que eu confio, vocês são amigos. Sim. E é difícil você indicar um profissional de uma área que você não é expert, né? Eu não Sim. sou especialista em imigração, muito menos em contratos, então é tão bom saber que você tem um time e ver que existe um respeito, assim como a gente, brokers, Sim. que a gente se conhece, a gente se respeita, a gente se Se eu não conseguir ser amiga dos meus colegas advogados, eu vou ser amiga de quem, né? Mas também para você ficar amiga não é difícil, né? Mas eu gosto de ter meus amigos advogados, porque a gente divide as mesmas dores da profissão, as mesmas angústias, e sabe o quão difícil é manter todas as nossas responsabilidades em check. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que tu deve ter vários amigos que são brokers e que tu consegue dividir os teus problemas. Eu falo que a gente troca figurinha. Exato. Então, assim, a mesma coisa somos nós, né? Então, assim, eu sou muito grata pelas minhas amizades no mundo do direito e sempre, né, aberta a conhecer novas pessoas e fazer outras conexões. Então, jovem tem um potencial gigante pela frente. Queria terminar que você contasse, então, como é que faz para as pessoas entrarem em contato, embora você vai me passar os seus arrobas todos, e qual é o melhor meio, assim, de entrar em contato com você? Eu sei que você está no Instagram direto, fazendo live e tal, a gente tem que seguir, porque é muito legal, eu fico ligado, assistindo. Outro dia você fez uma com o Greg, que tinha acabado de sair um monte de coisa aí do Trump, eu falei, deixa eu ficar lá para não falar besteira. Às vezes eu gostaria de ter mais tempo para fazer mais vídeo, mas um dia eu chego. Você vai chegar lá. E conseguir fazer todos esses vídeos e manter todo mundo tão updated como eu gostaria, mas a gente é bem ativo no Instagram, então Pinho Law, é PINHOLAW, Law, e pode entrar em contato no nosso WhatsApp, estamos aqui abertos a servir a nossa comunidade com excelência. Eu vou colocar na descrição do nosso vídeo todas essas informações, porque nessa eu confio. Thank you. Adorei, muito obrigada, que você volte de novo. Me convida, Rosana. Com mais novidades. Gente, tá vendo? Tem que se inscrever no canal, porque toda semana uma história fantástica e você aprende, você fica sabendo de tudo que está acontecendo, ainda mais agora que a gente tem que estar ligado, sabendo de tudo. Entre no canal da Florida Connection, siga o nosso podcast, se inscreve, compartilha e até a próxima semana. Muito obrigada. Adorei.